né? Tem outros sonografistas aqui, então não é a minha expertise, mas como regra geral a gente vê refluxo duplex, forma de dilatação das veias, uma assimetria testicular. E às vezes, muitas vezes no exame físico isso é perceptível, né? Já tive paciente que vem por problema estético para querer fazer embolização. Como regra geral, uma varicocele muito volumosa, aí a indicação é melhor a cirurgia convencional, porque a sua embolização ela pode até diminuir a ingurgitação das veias. Mas uma vez que elas já estão muito dilatadas a ponto de incomodar o paciente do ponto de vista estético, então a cirurgia convencional ela consegue retirar a varicocele e melhorar esse aspecto. Então, lembrar que uma varicocele grau 3 muito grande, nesses casos, eu encaminho para o uro. Ele não encaminha de volta, mas eu encaminho para ele, tá bom? Então, como regra geral, quando vem um paciente com QG varicocele, ele sai do meu consultório com 2 exames para a gente começar a conversa. Um Doppler, ultrassonografia Doppler de bolsa escrotal, não é todo vascular que faz esse exame, então não é tão simples. E um espermograma com processamento seminal para a gente ter todas essas informações. Se o paciente tem dor, um espermograma alterado e um Doppler alterado, fica cômodo de indicar para esse paciente. As outras combinações não é tão confortável, mas esses três são. E tem que lembrar então que do ponto de vista estético não é uma boa indicação, né? Então, a varicocele é classificada de grau 1, 2 e 3. Incipiente, que é só quando a gente faz valsalvo, o paciente. 2, quando ela é palpável. E 3, quando ela é bem visível. E daí, nesse caso, no grau 3, que às vezes a gente tem que ponderar que não há uma melhor estética com a embolização, né? Teoricamente, na cirurgia aberta ou na embolização, como a gente fecha esse refluxo que da duplexum peniforme, essa congestão venosa, e o testículo acaba achando uma drenagem pélvica num sentido não tão contra a gravidade, não contra uma coluna líquida, então há uma melhora dessa dinâmica venosa e consequentemente, não tem esse acúmulo de temperatura testicular, né? Então, por isso que se espera uma melhora dos parâmetros seminais. E na fertilidade, a literatura ela é escassa, pensando em embolização, e controversa. Então, a gente consegue achar a literatura favorável, a gente consegue achar até uma revisão da Cochrane, de 2009, mostrando que não tem benefício do ponto de vista de fertilidade, que pode até ter uma melhora do ponto de vista seminal, mas na hora que foi ver a taxa de fertilidade desses pacientes, não houve uma melhora. Então, a gente carece muito de estudo e de literatura, né? Vou falar da técnica aqui, então, uma ressalva que eu vou falar como eu faço, como a pessoal da equipe que eu trabalho faz. Então, certamente tem várias maneiras de fazer, igual operar varizes, né? E geralmente quando tem várias maneiras, não dá para a gente afirmar que uma melhor que a outra, uma vez que os resultados são equiparáveis. Nós usamos como procedimento ambulatorial, eu faço uma sedação leve e uma anestesia local. Tem várias possibilidades de acesso, né? A minha preferência é funcionar via basílica. Não me sinto prejudicado em nada com angulação, né? Também tem gente que entra pela jugular. Na minha opinião, quando a gente pensa em entrar do lado direito, é melhor vir por cima, né? A quantidade de curvas que você tem que fazer vindo pela femoral para entrar na gonadal direita, eu acho difícil, né? Então, vendo por cima, o catéter múltiplo pulse é uma excelente escolha. Lembrando que o VERT, a diferença entre o VERT e o múltiplo pulse é depois da angulação da ponta do catéter o comprimento. Como o múltiplo pulse, depois da angulação, ele tem um comprimento maior, isso lhe permite encostar as costas do catéter numa parede da cava e a ponta entrar na veia renal e a ponta entrar na veia gonadal. Então, isso nos permite uma facilidade que o VERT não permite, que uma vez que ele fica longe da parede contralateral da cava, certo? Se você estiver entrando, daí não pela basílica, você estiver pela femoral, o cobra, por ele ter duas curvas, fazer uma cateterização retrógrada é uma boa opção para a gente, né? Mas lembrando que para entrar nessa gonadal direita pela femoral não é tão simples. Eu, inclusive, nesses nossos 15 casos, a gente teve 2 casos que a gente teve muita dificuldade de entrar na gonadal direita, né? E um deles, inclusive, a gente não entrou. O paciente acabou não operando, ele inclusive optou por não operar aberto o lado direito. A gente embolizou o lado esquerdo e ele ficou por isso mesmo, porque ele falou que o sintoma dele melhorou demais, né? Então, esse vídeo aqui está mostrando o nosso trajeto, né, entrando pela
veia basílica direita, o catéter desce então cava superior, cava inferior, entramos na renal esquerda, entra na gonadal esquerda. Isso é fácil de fazer, como regra geral a gente não tem muita dificuldade não, né? Já ao lado direito ele é um pouco mais elaborado. E um dos principais motivos do lado direito ser mais elaborado é essa quantidade de variações anatômicas e de posição anatômica da gonadal de cava. A gente já teve até um caso em que a gonadal direita saía anterior e à esquerda da cava. Então, isso nos limita muito. E essas múltiplas origens, que são uma possibilidade, isso também dificulta, porque o diâmetro do vaso tende a ser menor, o que dificulta a sua cateterização. Certamente, o paciente, quanto mais patológico for o refluxo, maior o calibre do vaso e mais fácil de identificar e cateterizar ele. Então, geralmente, as varicoceles mais significativas são mais fáceis de ser cateterizadas, né? Então, o lado direito é uma ressalva que eu já tenho essa conversa previamente no paciente da possibilidade de não conseguir, uma vez que eu tive um caso que a gente não conseguiu. Então, né, então a gente, como regra geral, vem com o catéter para fazer a flebografia inicial. O ideal era fazer um proclive, uma vez que a gente quer ver o efeito gravitacional no refluxo. O diagnóstico ele já foi feito previamente. Então, se a gente achar que a flebografia vai ser o principal para o seu diagnóstico, isso não está correto. Inclusive, um dos motivos que o paciente, nas mesas de hemodinâmica hoje em dia, a mesa não faz proclive, não faz tendinite de Lemberg reverso. Então, a gente perde esse efeito gravitacional, né? A gente pode tentar fazer valsalva para ajudar nisso, mas não é ideal. Inclusive, nem precisa ficar irradiando o testículo, ficar jogando contraste, você já tem um diagnóstico prévio, né? Então, aquela imagem bonita de 20 ml jogando na gonadal esquerda, de contraste, ficar esperando irradiando o testículo para você ver aquele refluxo bonito, não é necessário se você já tem um diagnóstico prévio, certo? Uma outra coisa importante a gente tem que lembrar é que, do ponto de vista anatômico, a veia gonadal pode ter duplicação. Isso é relativamente comum, pode ser alta, média ou baixa, é baseado na altura em relação à crista ilíaca e o canal inguinal. Por que isso é importante? Porque às vezes tem uma circulação colateral grande para um dos dois ramos e você fechando só uma via, a outra pode, por circulação colateral, perpetuar a varicocele. Então, o ideal é até mesmo embolizar os dois lados, né? Aqui é o que, como regra geral, as pessoas fazem. Entram com uma bainha longa, via femoral, coloca na veia renal, daí por dentro dela um catéter, por dentro dela um microcatéter. Muita gente nem usa microcatéter, mas, na minha opinião, você navegar com microcatéter, usar uma mola de liberação controlada, te dá uma precisão muito maior, mas às custas de um custo muito maior, né? Como que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer isso. Eu não uso bainha longa, não acho que tem necessidade, porque você consegue com um catéter 5F, o introdutor 5F, fazer o procedimento. E daí eu coloco uma torneira em Y na parte proximal do catéter, no hub, e isso nos permite utilizar esse catéter 5F como se ele fosse um introdutor longo. Por dentro dele a gente vem com o microcatéter, que é isso que está na imagem aqui, por dentro dele a gente vem com o microcatéter, e daí um microguia coloca o microcatéter na posição que a gente quer e começa a soltar as molas. Então, deixando esse catéter no ósteo da veia gonadal esquerda, ali em cima, você te dá até uma segurança de segurar uma embolização errônea, uma migração de mola, porque ele vai segurar, e você por dentro vem com o microcatéter para soltar as molas. E deixando esse catéter nessa posição com a torneira Y lá atrás, você pode fazer uma imagem, uma flebografia como apresentado aí, a qualquer momento do procedimento. Então, isso é bom para a gente. E não precisa colocar uma bainha, que você vai aumentar o diâmetro do seu acesso, né? Então, aqui a gente tem uma boa imagem de refluxo, mas, como eu falei, isso não é obrigatório, uma vez que você tem um diagnóstico prévio, né? Aqui, inclusive, está bem perto do testículo essa radiação, não tem porquê, não precisa, né? Existem alguns autores que eles colocam uma proteção de chumbo na bolsa escrotal, né? E a gente, como regra geral, não faz isso. Então, a primeira imagem que a gente faz é essa, e aqui a gente está identificando os locais que a gente usa para poder embolizar. Então, desde o anel inguinal interno até a desembocadura da veia gonadal na veia renal. Mais para baixo disso, você aumenta muito a chance de fazer uma tromboflebite do plexo pampiniforme e ter complicação. E lá para cima, obviamente, jogar uma mola dentro da veia renal, a chance disso aí parar no pulmão é muito grande, certo?
Então, o material que, como regra geral, nós utilizamos no nosso serviço é mola de liberação controlada de diâmetro de 8 até 14. A gente começa usando as 8 distalmente e a 14, uma 14 ou 12 aqui em cima para garantir que vai fechar esse refluxo e, inclusive, prevenir a migração de mola. Você colocar uma mola 14 lá em cima, ela nem vai formatar, ela vai se travar ali na parede. Isso nos dá muita tranquilidade de conseguir colocar essa mola lá em cima que ela não vai embolizar. Muitos autores usam cola, muitos autores usam espuma, muitos autores fazem sanduíche, como nas varizes pélvicas, com mola, espuma e mola. Eu não sinto muita segurança, eu fico desconfortável de a espuma descer lá para o plexo pumpiniforme e fazer uma tromboflebite grande. Então, trombose do plexo pumpiniforme não é algo que a gente quer no procedimento desse, e a mola nos dá uma tranquilidade nesse aspecto, né? Não tem nenhuma evidência suficiente para falar que a gente embólico é melhor que o outro. Então, como regra geral, eu uso mola. Inclusive, não tem evidência se mola fibrada, ou mola com hidrogel, ou mola usual, tem algum resultado diferente. Aqui uma ilustração mostrando, então, o ideal, né? E se a gente reparar nessa ilustração, inclusive, a gente fez questão de colocar duas, uma veia gonadal duplicada, e a gente colocou mola nos dois ramos, nas duas veias gonadais, justamente mostrando que o ideal é tentar embolizar as duas, né? E vindo desde o ligamento inguinal, que na prática você vê espinha ilíaca superior e sínfise púbica, né? E passa uma linha aqui, e até o ósseo da desembocadura da veia gonadal na veia renal. Essa é a imagem final. Estamos jogando contraste na veia renal, não tem nenhum refluxo aí, a gente consegue ver as molas em toda a altura que a gente quer. Do lado direito, lembrando aquilo, se for isoladamente do lado direito, a gente tem que ficar com uma pulga atrás da orelha, que isso não era para acontecer. Tem que achar uma causa subjacente e às vezes tem que tratar a causa subjacente, não o refluxo gonadal em si. Tem aquela dificuldade, então, de cateterizar, como regra geral, ela sai aí da cava, né? Então, um pouco mais baixo, justamente por ter essa desembocadura mais oblíqua e não perpendicular, igual do lado esquerdo, que vai na veia renal, por isso que tem uma incidência menor do lado direito do que do lado esquerdo, né? E a técnica é a mesma, a gente coloca a mola desde o anel inguinal até perto da entrada na veia cava, né? Complicações possíveis, então, migração de mola, isso pode fazer embolia pulmonar. Complicação é trombose de plexo pumpiniforme ou perfuração venosa. Veja, uma perfuração numa veia gonadal com microguia e um extravasamento de contraste não é nada demais. Você não precisa criar um pânico, você espera dar um tempo que isso vai resolver, tá? Não precisa parar o procedimento. O que você não pode é progredir o catéter pelo microguia que perfurou a veia gonadal. Se o trajeto está fora do habitual, é melhor você confirmar antes de progredir o catéter, né? Até, tecnicamente, no paciente com anatomia normal, 95% das vezes você consegue embolizar a veia gonadal, né? Do ponto de vista de resultado, tem alguma literatura mostrando que quando você usa um agente esclerosante junto com a mola, você tem um resultado um pouquinho maior, né? Mas às custas de uma taxa de complicação também um pouquinho maior, né? A literatura ela é tão escassa do ponto de vista endovascular que cria-se essa variação que a gente vê. Então, uma taxa de recorrência na varicocele normal cirúrgica de 2 a 11% na varicocele e na cirurgia de 0 a 45%. Mas por que de 0 a 45%? Tem tanto artigo, você consegue achar artigo que tem uma recidiva de até 45%. E a embolização de varicocele, como são séries tão grandes, você não consegue ver isso, né? Por isso que não dá para a gente comparar ainda desse jeito, né? Vocês vão ver no final que eu vou falar que a gente tentou fazer essa comparação com uma revisão sistemática e ainda com precisando de muito mais estudo, né? Custo acaba sendo equivalente se você levar em consideração o absteísmo de trabalho. O paciente que faz cirurgia convencional faz hidrocele, tem que fazer repouso, tem dor escrotal importante, e esse paciente acaba ficando até 10 dias para voltar a trabalhar. Já o paciente que faz a embolização, como regra geral, pode voltar inclusive no dia seguinte, né? Hidrocele é uma complicação praticamente exclusiva da cirurgia convencional. Na embolização ela não ocorre. E é isso que a gente quer. Teoricamente, é isso que você tem que oferecer para o paciente. Você não pode garantir para ele fertilidade, você não pode garantir para ele que vai retornar o espermograma, né? Mas você tem que
tem que mostrar para ele que o refluxo gonadal tem que estar melhor. Então, se a gente olhar esse laudo de um paciente nosso, a varicocele ainda é visível no ultrassom, existem veias dilatadas, né? Mas não tem mais refluxo, que estava previamente no Doppler, né? Então, isso é um sucesso técnico, ou seja, a nossa embolização foi eficaz para parar o refluxo da veia gonadal. Então, aqui, como eu estava em maio, então a gente tinha 13, agora a gente tem 15 casos. 2 só são bilaterais, né? Um caso, o paciente melhorou da clínica de dor, mas no Doppler colorido ainda tinha refluxo. Então, esse paciente ficou satisfeito. E teve um caso que a gente não embolizou do lado direito, que fazia parte do planejamento pré-operatório. Mas esse paciente também melhorou clinicamente e não quis operar aberto o outro lado, que eu havia comentado para ele, com o urologista, colega meu, operar, né? Veja, dos nossos 15 casos, aqui está assim, mas são 6. A gente só teve 6 pacientes que tiveram melhora importante do espermograma. Então, não dá para a gente criar essa expectativa que todo paciente que a gente tiver uma embolização tecnicamente eficaz, a gente vai ter uma resposta igualmente eficaz no espermograma. Então, justamente por essa dificuldade literária, a gente fez uma revisão sistemática, que está submetida, aí, em breve a gente publica, a gente manda para vocês, comparando espermograma após embolização e espermograma após a cirurgia aberta. No final das contas, para conseguir mostrar o que a gente queria, a gente, para ter digamos, um rigor na seleção dos artigos, a gente só conseguiu achar 8 artigos. Então, pensando na embolização. Por isso que a gente precisa ter muito mais. E o maior N, se a gente observar aí, são 218 casos de um autor, né? Então, esses 8 estudos são 6 retrospectivos, que já mostram viés aí na história, e 2 prospectivos. Homens de 30 a 34 anos, acompanhamento de 6 a 24 meses, e a gente viu que teve, então, nesses estudos, uma melhora da concentração na embolização de 15% a 550%, com média de 180%, mas veja como teve uma variação enorme, né? De motilidade também, e não teve dado para ver um impacto na densidade do sêmen, né? Ou seja, a gente conseguiu mostrar uma resposta suficientemente boa no parâmetro, no espermograma com a embolização, mas baseado em 8 estudos, sendo 6 deles retrospectivos. Então, realmente fica claro a carência de literatura nossa para embolização. Obrigado. Era isso que eu tinha para falar. Antes da gente prosseguir para o nosso debate do CEAP, gostaria das considerações, inclusive inicialmente do Dr. José Maria. Alô? Oi. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Ok. Boa noite. Eu queria agradecer a diretoria da nossa sociedade, da nossa regional, pelo convite e dizer da satisfação de estar aqui com meu irmão, meu filho mais velho, Zé Marcelo, e a satisfação de estar também com o Sérgio aqui. Bom, a minha função aqui vai ser de moderar essa palestra do Sérgio, e de início fica difícil, né, a gente moderar uma palestra do Sérgio, porque normalmente ele esgota muito o assunto. Então a gente, em vez de moderar, acaba mais aprendendo um pouco mais sobre o tema. Mas vamos falar alguma coisa sobre a nossa experiência também não é muito alta, nós temos hoje 27 casos. Organizante é mobiliado, Luciano? E nós temos 27 casos. Mobiliado. E está tendo uma interferência aí de alguém. Sou eu. Então, nós temos 27 casos. E então também não é uma experiência muito grande. Então, com relação aos pacientes que chegam a nós temos recebido mais, basicamente, pacientes com dor no testículo, dor testicular. É o sintoma mais comum e também uma diferença de tamanho dos testículos. A infertilidade aparece como o terceiro parâmetro, ou terceira queixa dos pacientes,
Nós temos 7 pacientes que vieram com queixa de infertilidade. 5 com oligospermia e 2 com azoospermia. Em termos de exame, nós inicialmente também pedimos o Doppler. Atualmente nós estamos pedindo uma angiotomografia venosa, quando o convênio permite, que quase nunca permite, mas quando permite nós fazemos uma angiotomografia, porque aí não tem necessidade de se fazer uma flebografia de diagnóstico, que muitas vezes o convênio exige da gente. Então, eu prefiro fazer angiotomografia e partir para uma flebografia com embolização, quando o convênio é mais rígido e quer que a gente use um material muito justo. Como técnica, nós também fazemos igual o Sérgio, fazemos pela via basílica. Eu uso, Sérgio, um introdutor longo ainda, porque alguns pacientes meus, inicialmente a gente usava mais o catéter MP sem a micro mola, né? A gente usava mais a mola de Janturco no início. Nós chegamos, inclusive, na década de 90, a usar a parte mole do micro, do fio guia. A gente tirava a alma e usava o fio guia, um pedaço do fio guia. Depois nós começamos a usar a mola de Janturco e agora a gente usa as micromolas. Então, eu uso ainda um introdutor longo, 6, porque os pacientes reclamavam um pouco quando você mexia com o catéter MP e machucava um pouco a veia braquial direita, né? Então, eu preferia usar um introdutor para poder o paciente não ter essa reclamação. Atualmente, nós usamos mola 0,14. Tá bom, deixa eu só... Tô. Começamos a usar agora a 0,18, não tem um conflito de interesse, da Meditronic, que a vantagem dela é que ela tem cerdas. E essas cerdas ajudam. É importante ouvir. O 18, ele é um pouco mais rígido e as veias gonadais elas são extremamente friáveis. Quando elas se dilatam, elas são muito friáveis, diferente das veias gonadais na mulher. Então, são completamente diferentes. Elas são muito mais friáveis, então tem que tomar muito cuidado, senão você rompe o vaso e acaba inviabilizando o processo. Os nossos resultados têm sido muito bons com relação à queixa de dor do paciente. Dos 7 pacientes que nós tivemos com infertilidade, 2 tinham azoospermia e não houve mudança na azoospermia. Os outros 5 houve melhora de média a boa melhora no índice de espermatozoides desses pacientes. Como complicações, nós não tivemos nenhuma complicação importante. Tem algumas meta-análises que falam que tem, inclusive na embolização hidrocele, nós não tivemos nenhuma. A única coisa que a gente tem é uma discreta dor no pós-operatório escrotal, talvez pelo uso da espuma. Então, o resultado é muito bom. Eu acho que a gente tem que atuar mais nesse campo, nós temos que ser mais ativos com esses pacientes. A urologia quase que tomou isso como propriedade dela e acaba que, quando eles têm complicações de recidiva, eles acabam apelando para a gente, porque às vezes tem 1, 2 recidivas e eles não conseguem resolver. É isso. Vocês estão me ouvindo? Meu microfone está ativado? Zé? Vocês estão me ouvindo? Oi, pode falar. Eu acabei aqui. Perfeito. Eu acho que diz-me ideia do urologista que nós estamos tentando tirar o doente dele. É isso aí. Então, exatamente. eu tentei acho que ele tem que mostrar isso. que nós somos uma ajuda. Nós estamos tratando uma coisa que eles não sabem tratar.
Mas é difícil, sabe, Zé? Eu tentei fazer isso lá no Hospital das Clínicas, de começar a fazer um trabalho de randomizado, mas não consegui. Eles se sentem ofendidos quando a gente fala que vai fazer alguma coisa nesse sentido. Bom, eu acho que estão me ouvindo, então vou comentar. Eu concordo, o urologista é difícil porque acaba invadindo o mercado dele. Porque a gente não quer só tratar o que tem quebra-nozes, a gente quer tratar todos os varicoceles, que isso compete com eles. Infelizmente, essa é a realidade, né? Eu estou lendo aqui as perguntas do chat, então eu vou ler aqui para quem que não deve estar olhando o chat, mas enfim, liberação de convênio é dúvida, rol DNS é dúvida, como pedir é a dúvida, né? Se dá para usar plug. Então, eu pensei aqui no seguinte, aproveitar que hoje eu estou aprendendo a mexer no Zoom, eu vou colocar aqui para vocês, inclusive quem tiver com o celular na mão e está perguntando, um pedido meu, para vocês verem como que eu faço, né? Vamos ver se vai dar certo aqui. Vocês estão vendo o meu pedido aí na tela, não? Sim. Então, okay. Perfeito. Então, esse aqui é um relatório meu padrão de embolização de varicocele. Esses são os códigos que eu coloco. Cavografia, flebografia, embolização de gonadal, flebografia e outra gonadal, né? Você tem a direita também. Então, são 2 vezes embolização, 2 flebografia e uma cavografia, né? E aqui embaixo o material que eu solicito, né? Aqui ainda eu usava o introdutor, mas se a gente olhar a data desse pedido, 2015, então eu usava o introdutor longo ainda, né? Então, um microcatéter, um catéter, fio guia, sistema de liberação de mola, porque eu uso mola de liberação controlada, e como são bilateral nesse paciente, então 8 molas. 4 para cada lado é o suficiente, na minha opinião. Menos que isso já está fugindo do ideal. Eu já fiz com 3 para tentar agradar um convênio, mas não é o que eu gostaria. Então, se alguém quiser aí, alguém que está perguntando como pedir, pode bater uma foto. Eu tenho usado... Eu vou tentar voltar, sair daqui, deixa eu ver agora como é que eu faço. Sérgio, está me ouvindo? Está me ouvindo agora? Tenho usado. Eu tenho usado menos mola, usando molas mais compridas, entendeu? Molas de 50, de 60, porque aí o convênio não te enche o saco, entendeu? Então eu tenho usado 2 molas de 60, 2 de cada lado, entendeu? Que resolve bem. Eu não preciso obrigatoriamente ir até lá em cima, porque se eu faço a flebografia e não encontro nenhum ramo na gonadal do terço médio para cima, o que é pouco comum de aparecer, eu fico tranquilo. Aí eu coloco a mola até o mais alto que eu posso, complemento com um pouco de espuma e resolvo o problema com 4 molas. Ok? Perfeito, perfeito. Eu vou falar sem grandes conflitos de interesse, eu tenho um pouco, mas a penumbra tem essa grande vantagem da gente pegar uma penumbra 0,18 e ela ter de até 60 centímetros. Então, isso nos dá uma tranquilidade de usar menos mola. Né? Umas perguntas aqui, ó, do Charleston. Eu também acho que para entrar na gonadal direita é vir por cima. A gonadal direita é uma caixinha de surpresa. Quem perguntou em relação ao Amplatzer, o Amplatzer ele é mais caro que uma mola, certo? Claro que o Amplatzer, quando você quer preencher um aneurisma, ele consegue ocupar mais espaço, substituir várias molas, então acaba economizando. Mas pensando em gonadal, eu acho que não funcionaria, vai fazer o mesmo efeito, mas acaba do ponto de vista de custo, você acaba colocando 2 ou 3 Amplatzers, aí ia ficar muito caro o procedimento. Né? Eu vi uma pergunta boa aí, aqui, ó. Eu vi uma pergunta do Cleilson aí, um questionamento sobre que não tem no rol da ANS. Tem sim. Não tem a embolização de varizes pélvicas femininas. Masculina tem, veias gonadais. Eu até, numa certa época, tentei, junto aos convênios, mostrar que existia uma similaridade, né, para poder a gente fazer, mas infelizmente não consegui. Quem nunca, né? Eu também. Eu ia comentar isso. Está no rol do DNS embolização de varicocele. Então, se o convênio usar esse argumento, não procede, certo? Agora, ainda não está. Então, às vezes, você acaba utilizando até recurso jurídico para conseguir resolver. Né?
Exato. Zé, em termos de segurança, qual é o teu nível de liberação da última mola na transição da renal no caso da esquerda? Eu só da veia gonadal. Eu não gosto muito de chegar muito lá em cima. Exatamente. Eu vou, normalmente, se tem algum ramo, alguma tributária chegando nessa veia gonadal, eu vou até nela, até acima dela. Se não tem, se ela está lisa, eu vou até o terço médio superior. Mas como eu uso duas molas de cada lado, embora sejam de 60, eu vou até terço superior, bem perto da junção. Mas o critério é você fechar todas as tributárias que existem nessa gonadal, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Okay. Um detalhe importante com relação ao lado direito é que é um lado que dá muita gonadal acessória, é você sempre estudar a veia renal direita para ver se não tem ramo chegando nela ali. No lado feminino tem em torno de 8%. Eu tentei achar a incidência, não achei, mas tem que se verificar. O Sérgio mostrou um slide muito bonito, que eu vou tomar liberdade de usar também, com as inúmeras variações de aparecimento de molas. Muito, muito interessante esse slide, que mostra uma realidade. Vocês estão vendo aí? É muito interessante esses ramos. E essa é uma das razões, Sérgio, que eu eu faço muito isso em varizes pélvicas femininas, né, quando tem muita, que você não consegue achar, você faz isso, você faz uma concentração. Isso é uma técnica que o Zubicoa, que trabalha lá no serviço do professor Javier Monedero, me ensinou também, de fazer isso. Você injeta do lado esquerdo para ver a saída do lado direito. É uma técnica realmente muito boa, muito interessante. Queria comentar aqui uma pergunta que chegou. Agora que eu percebi que talvez vocês não estão vendo todas as perguntas, porque tem umas que estão mandando reservadamente, mas a gente tem só para mim. Veja, então um paciente que tem uma varicocele importante do lado esquerdo e um quebra-nozes significativo com sintomatologia de dor lombar, você poderia só embolizar a varicocele? Essa pergunta é boa, porque daí sempre vira aquela polêmica. Você só emboliza e não trata o quebra-nozes, você só trata o quebra-nozes e não emboliza, ou você faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Veja, se você, assim, como não é uma ciência, assim, não é uma coisa tão bem documentada, mas como regra geral, assim, se você só embolizar a varicocele num paciente que tem um quebra-nozes muito significativo, com muita dor, esse paciente tende a fazer hipertensão renal venosa e começar a fazer hematura. Ele não estava fazendo hematura justamente porque ele desenvolveu uma circulação colateral via varicocele, via gonadal. Então, nesses casos, a gente tem que ter essa noção de que um paciente que tem um quebra-nozes muito significativo e essa varicocele, você só embolizar a varicocele sem tratar a veia renal, é possível que você piore a dor do flanco e esse paciente faça hematura, né? Então, realmente, a varicocele era a circulação colateral que esse paciente tinha, né? Sim. Eu acho que responde mais ou menos aqui a pergunta, sabe? Um pouco mais sobre flebite. Então, flebite pós-embolização. Vê se concorda comigo, colega. Estão perguntando de flebite pós-embolização. Então, tem essa literatura mostrando um pouco a mais quando usa agente esclerosante, justamente porque há escape para a bolsa escrotal, né? Então, a gente não tem que jogar mola dentro da bolsa escrotal. Eu sei que tem colega que joga mola lá dentro, mas isso aumenta muito o risco de embolização.
Então, talvez o colega que está perguntando, agora não sei aqui o nome, porque só está o telefone, talvez está muito para baixo do ligamento inguinal, está entrando muito e talvez isso favoreça a diminuir de um tanto a drenagem testicular, que favoreça essa taxa de flebite um pouco aumentada, né? Porque é exceção. Eu, por exemplo, não tive nenhuma flebite de plexo finiforme, mas também eu não uso espuma, porque eu não sinto segurança. José Maria, você coloca espuma nos seus casos? Coloco espuma assim, bem baixa, 0,25, 0,35 no máximo, com muito cuidado. Não tenho tido problema de flebite importante, sabe, Sérgio? Eu uso uma concentração bem baixa e faço 3 a 5 ml de cada lado. Tá, joia. Eu, nas varizes pélvicas, como regra geral, não usava, e hoje em dia me liberei, tenho usado polidocanol 3%, até então sem complicações, mas faço sanduíche. Eu jogo a espuma entre duas molas para ela ter um contato com o sangue maior e migração menor e neutralização. Né? Essas novas molas da Medtronic, que são com cerdas, elas são muito boas. E elas diminuem muito a necessidade de você usar uma quantidade maior de espuma, sabe? Para fazer o sanduíche. Elas resolvem muito bem. Amigos, deixa eu fazer o papel do diabo aqui. No final a gente continua as perguntas, para a gente entrar no tema do CEAP, e aí depois no final, quem tiver interesse, a gente vai continuar até as 3 horas da manhã, e a gente fica aí à vontade para fazer perguntas. O assunto está muito bom, nós estamos com casa lotada. Público de congresso, viu, galera? Muito obrigado. Vamos lá, Sérgio. Bom, então aqui nessa parte do CEAP, a minha função é meramente demonstrativa da nova classificação CEAP aqui para vocês. Então, o que eu fiz, eu peguei aquele artigo, né, e coloquei as tabelas aqui para a gente juntos entender o que tem de mudança facilmente perceptível na nova classificação CEAP. Então, uma coisa que já de cara a gente percebe é a classe C4C, corona flebectática, entrou na classificação CEAP nova. A gente percebe um R de úlcera recidivada, né? A gente percebe também na parte etiológica que a presença de úlcera congênita, etiologia congênita, está agora englobada na nossa classificação CEAP. Né? A gente vê aqui na direita, eu coloquei uma imagem para quem não tem familiaridade com o conceito de corona flebectática. Eu coloquei esse artigo aqui, que ele é muito interessante porque ele reforça a necessidade da presença da corona flebectática na classificação CEAP, porque que devia entrar. Fato é que depois, um ano depois desse artigo, ela entrou, né? Mostrando como ela é um fator preditivo para ulceração e afins. Né? Se a gente for ver do ponto de vista então da classificação anatômica, o que mudou, assim, que chama bastante atenção, é que em vez de ficar aquele número, que daí isso obviamente é só uma decoreba muito difícil, e há abreviaturas para ajudar no raciocínio. Né? Em relação à classificação CEAP, o que eu gostaria então é só mostrar isso para vocês, são coisas mais perceptíveis, e gostaria da consideração então dos colegas, o que eles acham, se eles acham que realmente justifica-se nessa classificação CEAP, a gente começar um debate em relação a isso. Coraça. Bom, eu acho que realmente é importante você definir melhor todos esses níveis de doença varicosa, né? Isso talvez seja até importante na hora que a gente for mudar a CBHPM, né? Inclusive com o rol, a gente mostrar que existe uma diferença, que às vezes o paciente só com uma coronaflebectase é sinal de uma doença venosa profunda, mas já incipiente. Então, eu acho que é importante realmente você definir todos os níveis de doença para você, às vezes, fazer uma relação de procedimentos mais ampla e poder trabalhar mais tranquilo em relação aos planos de saúde. Perfeito. Deixa eu entrar nesse tema, é o seguinte. A mudança do CEAP, principalmente na parte clínica, ela tem uma relação direta no tratamento e também na recidiva. Então, o que eu gostaria de saber de vocês é o seguinte: vocês utilizam a classificação, o estadiamento da classificação do CEAP na forma
completa ou só utiliza a forma clínica? E o que isso acrescenta? Eu sei que o Antônio Augusto ele adora classificações, ele tá aqui, daqui a pouco ele vai dar a dele. Tem algumas pessoas que não acompanham a classificação, não acompanha a forma clínica e às vezes nem a forma fisiopatológica. Você consegue estadiar o CEAP completo. Vocês utilizam o CEAP completo, só utilizam a classificação clínica e vocês avaliam do ponto de vista de tratamento a eficácia desse tratamento na melhora ou não da classificação? E aí? Quem Zé. responde? Eu acho Marcelo. Vou deixar o Belzac falar antes. Bom, eu na minha prática diária, eu só uso o C da classificação. A verdade é essa. Paciente CEAP C2, C3, C4, inclusive C2 com muito, com pouco, enfim. Então, eu não uso os outros, digamos, as outras partes da classificação CEAP no meu dia a dia, né? Eu confesso que eu escrevo pouco no meu prontuário e a classificação CEAP me ajuda nesse contexto para eu lembrar bem do caso. E eu, assim, dando um pouco da minha opinião aqui, porque justamente o Eliud também ele acaba compartilhando um pouquinho comigo desse entusiasmo que na verdade veio do meu pai. A anquilose tibiotársica para mim tinha que entrar aí. Se entrou corona flebectásica como um fator que explica a fisiologia, a fisiopatologia, por que não mostrar que a anquilose tibiotársica que é um fator não só consequência como perpetua a patologia uma vez que neutraliza a bomba da panturrilha. Então, na minha opinião, tinha que estar aí. C2 também dividiu, Belzac. Oi. Pode falar, Zé. Eu ainda faço muita descrição do que eu estou vendo. Eu detesto classificações, né? Isso aí sempre foi uma coisa que eu... Então, eu gosto muito de descrever o que eu estou vendo no paciente a cada vez. Então, eu sou muito descritivo na minha avaliação. E não sou de ficar botando C1, C2, C3, C4. Eu escrevo, o paciente tem isso, isso, isso. Quando volta de um tratamento, eu mostro se melhorou, se não melhorou, mas mostrando o que houve de modificação no paciente, sem classificar. Eu também sigo um pouco o que o Zé está falando. Eu faço uma descrição que, para mim, serve como uma classificação minha. E descrevo vendo as melhoras que vão acontecer nesse paciente. Algum trabalho para poder você se basear na CEAP para poder estabelecer qual o estágio que o paciente está. Mas na minha prática clínica, eu não uso. A história da contração desmógena e da anquilose é onde eu queria realmente provocar o debate. Porque a classificação em si, ela não consegue te dar um parâmetro em termos do paciente, da evolução do paciente do ponto de vista de biomecânica daquele membro. Ou seja, se ele tem uma anquilose, ela está congelando aquela articulação, por mais que você tenha um tratamento bem definido, você também, se não tiver a hipercromia, ela vai no máximo melhorar um pouco, mas ela não vai desaparecer. Ou seja, você pega um paciente com um CEAP, um C4 avançado, mesmo depois de tratado, você não vai evoluir esse paciente para um C2, por exemplo, porque aquela consequência da perna, ela já vai estar ali e vai ser ad eterno. A hipercromia você manda para mim. Pois é. Mas aí vem o questionamento. A gente fala tanto em CEAP, mas a gente só utiliza para aquele estadiamento clínico do aspecto visual no exame físico. Mas ela não tem valor, ao meu ver, por isso que eu trouxe para essa discussão, valor prognóstico nenhum, a não ser você correlacionar a melhoria clínica e a performance desse paciente. Agora, evoluir, falar assim, C6 com C5, úlcera aberta, úlcera fechada. Em que estágio você conseguiu fechar uma ferida e o que aquilo ali efetivamente melhorou na dinâmica desse paciente, na dinâmica desse membro? São questionamentos que eu acho que a gente perde muito tempo classificando e acaba ficando na mesma. Não sei se vocês concordam.
Deixa eu só dar uma adendo no meio da conversa, mas eu aprendi hoje nesse Zoom, que é isso, uma coisa que eu quero agradecer a vocês, gostei muito do aplicativo. Eu acabei de mandar para todos o artigo com a nova classificação CEAP. Então tá no chat aí, quem quiser é só baixar, tá? Que eu vi que pediram aí. Beleza. Tem perguntas lá, Sérgio? O Eliud já tinha mandado para a gente também. Perfeito. Não, eu digo no grupo, as 140 pessoas que tem no momento vendo, tem acesso à classificação CEAP agora aí, é só baixar. Legal. Eu acho que tem perguntas lá no grupo. Dá uma sondada aqui. Pronto, a anquilose tibiotársica é importante, realmente isso. E daí eu acho que vale a pena mostrar que meu pai tinha um goniômetro para medir essa anquilose, eis que o Eliud junto com a Mato conseguiram informatizar isso, deixar bem objetivo, utilizando um aplicativo próprio para você medir a amplitude de movimento da articulação tibiotársica, mostrando que conforme vai fazendo fisioterapia vascular venosa, aumento dessa range of motion, aumento da amplitude desse movimento, melhora da função da bomba e, consequentemente, menor recidiva de úlcera. A gente tem estudo de Baker mesmo, por exemplo, mostrando que a incidência de úlcera varicosa, como regra geral, está em amplitudes menores que 30 graus. Né? Então, para mim, como entusiasta disso, que isso é hereditário, inclusive, eu acho que tinha que constar mesmo. Né? Aproveitando que deve ter muito ecografista aí também, quer dizer, hoje em dia, no mínimo uma pitada todo mundo dá, né, em ecografia. Mas a correlação do CEAP com a avaliação ecográfica, a avaliação clínica e trabalhos científicos. Vocês acham a necessidade de você fazer o estadiamento, a classificação do CEAP para fins científicos, estadiamento completo, ou você ainda mantém aquela história de só fazer o C do CEAP? Ou seja, na prática a gente usa o C e para trabalho, você acha que vale enriquecer totalmente ou complica demais na hora de avaliar esses pacientes? O que você acha, Sérgio? Eu acho que o trabalho aí completar, fica ideal. É que na prática, por exemplo, se a gente pegar o parâmetro anatômico que tem inúmeros, a gente não tem como gravar isso. Daí você tem que consultar toda vez que você for escrever um prontuário ou conversar com outro colega, não faz sentido. Agora, se está fazendo um artigo científico, eu acho que aí sim. Eu acho que aquilo ali você tem uma riqueza de detalhes que você entende a fisiopatologia como um todo. Né? Então, eu acho que é super válido. Porque eu não encontro, assim, a gente não vê tanto trabalho mostrando toda a classificação, principalmente vamos colocando aqui espuma, ou ablações térmicas. A gente não percebe essa riqueza nos trabalhos em si. Quando tem, logicamente, a gente seleciona, mas eu não vejo assim, essa preocupação com os colegas que fazem trabalho, publicam muito e colocam essa riqueza de detalhes do CEAP. Não. Você quando faz, você coloca? Eu, não sei se você perguntou para mim, desculpa, eu não percebi, mas eu não. Você, Zé... Como eu falei, eu detesto classificação. Eu gosto de descrever tudo. Se tiver que fazer trabalho, você vai ter que simplificar, porque você não vai ter como fazer isso tudo. Você vai ter que selecionar o grupo de pacientes. Aí você dá aquela simplificada no CEAP. E biópsia com classificação. Vocês não acham que isso aí teria que ter um pouco mais de riqueza no detalhe? Já que é uma classificação para estadiar da anatomia, fisiopatologia, estadiamento clínico, e a gente quase não relaciona a biópsia. Eu tenho feito alguns casos de biópsia, apesar de quando é só venoso, não altera muito o tratamento, mas a gente observa que também, assim, quase ninguém faz biópsia de rotina nesses pacientes com CEAPs avançados. O que vocês acham? Eliud, eu acho que biópsia, primeiro a gente vai ter que treinar os patologistas. Toda biópsia semana o cara volta com vasculite e leucocitoclástica. Inclusive, eu estou fazendo um trabalho para a gente tentar publicar agora, mostrando o seguinte, que grande parte desse paciente, o que chamam de atrofia branca de Merian ou a vasculopatia livedoide, não é uma vasculite. Aí você faz uma biópsia no doente desse, vem lá, vasculite leucocitoclástica. O que adianta você fazer biópsia se o cara não está interagindo com você?
Ele não tenta realmente ver. Você faz uma biópsia no doente de convênio, no doente de SUS, o cara volta lá, vasculite leucocitoclástica, muda o que na sua vida? Você só fez, às vezes, até uma ferida no doente. Concorda comigo? Acho que... Óbvio que, como eu falei, eu sou entusiasta, por isso que nem todo mundo concorda com a anquilose, enfim. Veja, a classificação CEAP, ela não é só anatômica, certo? Justamente o CEAP é um acrônimo de clínica, etiológica, anatômica e patofisiológica. Então, é uma classificação para descrever não só anatomicamente o problema, certo? Digo isso pelos comentários aqui que... então, a ideia dela era a englobar tudo, é que a gente só usa o C na prática, por isso que a gente acha que é só uma descrição, uma coisa, certo? Bom, nesse pessoal, artigo ele faz a revisão dos 4. Uhum. Vou deixar novamente as perguntas aí também de embolização em aberto aí para a gente finalizar com chave de ouro. Eu vou ter que sair um pouquinho, mas o Zé Marcelo está comandando aí e o Sérgio também vai ficar até as 3 horas da manhã respondendo todos os tipos de cateter. Você já está falando demais aí, Eliudes. Continua aí, pessoal. Você está falando demais já. Sérgio, a palavra é sua, continua. Bom, alguém que falou, Eduardo da Mata. Ele, se estivesse aqui, ia estar do meu lado aqui com a anquilose, porque realmente ele é um cara que estudou, acompanhou várias pessoas. Hoje em dia ele ensina em relação à fisioterapia vascular, reabilitação venosa das bombas impulso aspirativas e diminuição da anquilose, melhora da mobilidade, para diminuir a recidiva de úlcera e melhorar a dinâmica venosa. Então, Eduardo da Mata é a regra aqui. Eu acho que quem citou ele aqui, desculpa, não sei quem foi, mas mandou extremamente bem, porque ele corrobora com o que a gente está falando, né? Ele fez uma live ontem sobre linfedema, foi interessante. Perfeito. Úlcera varicosa, todo mundo aqui tem um monte no consultório, todo mundo fecha com bota de urna e espuma, o problema é não deixar abrir de novo. Então, se a gente não conseguir não só fechar, como reabilitar esse paciente, a taxa de recidiva é muito grande. Esse paciente volta de novo, bota de urna, né? A gente fez um estudo, que se eu posso mandar para vocês depois, que a gente viu que a taxa de recidiva no Hospital Geral de Carapicuíba, nossa, era enorme. Os pacientes tinham, em média, 5, 6 anos de ferida aberta, porque ficava abrindo toda hora, né? E o tanto que o SUS gasta com isso, de curativo, de gás e atadura, é uma coisa absurda. A gente fez um cálculo mostrando que se todo paciente com úlcera varicosa tivesse acesso, a gente fez esse cálculo numericamente falando, acesso a espuma ou cirurgia convencional, bota de urna até fechar, meia elástica e reabilitação venosa, a economia para o SUS era 400 milhões no ano, é uma coisa absurda, considerando de acordo com os dados que estão numa FEI, a incidência enorme de úlcera varicosa no nosso país. Então, acho que tem que fazer parte dessa reabilitação venosa, mas na prática é muito difícil. Né? Os pacientes fecham a ferida, esquecem da meia, tocam a vida, abre a ferida. Sérgio, eu vou falar um dado anedótico aqui que vem da época do seu pai e de sua mãe. A gente fazia esses doentes de úlcera venosa, a gente internava e deixava em repouso. A úlcera ferida a gente fechava, granulava, a gente botava estampilha. Né? Tirava uns pedacinhos de pele, plantava ali, depois eu mando para você. A gente chamava de curativo biológico. Você sabia que dali a 6 meses, 1 ano, o doente ia voltar para você fazer outra estampilha. Então, o nosso doente era cheio de marquinha nas coxas, com aquelas estampilhas que a gente tirava de veia. Lembra disso, Zé? A gente tirava aquelas estampilhas ali para botar, cicatrizava, que era uma beleza. Mas, como você disse, você não tratava o doente ia voltar com uma outra úlcera. Mesma úlcera. Sérgio, eu concordo muito com o que você está colocando em termos de reabilitação venosa, e eu acho que nós todos, eu me incluo nisso, nós utilizamos muito pouco a fisioterapia, nós utilizamos muito pouco o profissional de fisioterapia na reabilitação venosa. Eu acho que eles têm um papel muito importante nesses pacientes, principalmente porque nós conseguimos fechar, eles conseguem manter. Então, o trabalho combinado do fisioterapeuta com a gente, com o cirurgião vascular, é muito importante. E eu acho que os melhores resultados a gente consegue dessa forma. Ontem, naquela aula de linfedema que foi dada, ele enfatizou muito isso, que é o trabalho interdisciplinar.
E eu acho que ele é extremamente importante. É difícil de você colocar na prática, porque importa em custos, mas é o que dá melhor resultado para o paciente. Eu já pensei nisso um monte de vezes, mas sempre eu pensava o seguinte: quanto é que a gente vai ter que cobrar desse paciente? Porque você tem toda uma equipe que você está mantendo, né? Isso do serviço público, como ele de manter lá, é muito interessante, mas é difícil você fazer no privado. Só colocando mas aqui, eu acho pessoal, que existem formas. Só colocando aqui, doutora Fanilda, só um pouquinho, doutora Fanilda, o seu áudio está liberado para comentários. Doutora Fanilda é uma das maiores experiências no Brasil e no mundo aí na ecografia. Caso ela tenha alguma para contribuir, tá bom? Obrigada. Okay. Parabéns, Sérgio. Parabéns pelos comentários. Eu gostaria, sim, de fazer uma pergunta em relação à relação da varicocele com varizes dos membros inferiores, porque a literatura cita em torno de 0,3%, e o grupo do Reino Unido, o Dr. White lá, ele que citou esse comentário, citou alguns tratamentos da varicocele com tentativa de embolizar a espermática para melhorar varizes inferiores. Eu queria saber a opinião de vocês. Visto que a relação de varicocele com varizes inferiores é pouca, diferente das mulheres, né, Zé Maria? E mulheres, a relação é muito grande, muito a gente tentou demonstrar isso durante muito tempo. Marilda, eu tenho, nesses 27 casos, eu tenho 2 casos da uma relação da varicocele com varizes membros inferiores, inclusive um com insuficiência de safena. Eu tenho só 2 casos. De varicocele eu não tenho experiência de ver essa correlação, mas de varizes pélvicas a gente tem relativamente bastante, né? Lembrando que a taxa de, muitas vezes, varizes de membros inferiores recidivadas é proveniente de refluxo infradiafragmático, né? E aí, nesses casos, muita varizes atípica, né? Aquela varize posterior, invadindo para o períneo, junto com as varizes membro inferior, nos faz lembrar dessa possibilidade de tratar lá em cima. A gente tem um caso bem interessante que a gente fechou bem esse refluxo, essa comunicação era muito evidente, jogando na ilíaca interna, e vinha um refluxo enorme lá para baixo na perna, jogando pela gonadal, tinha um refluxo enorme da perna, uma comunicação entre tudo isso. Então, realmente, a gente tem que lembrar dessa possibilidade. Do ponto de vista fisiopatológico, faz sentido pensar que pode haver essa correlação no homem também, mas é muito mais evidente na mulher, pelo menos na nossa casuística, que não é tão grande. Obrigado, hein, doutora Fanilda? É uma honra falar com a senhora, viu? Imagina, obrigada. Parabéns, belíssima apresentação. Aprendi muito sobre varicocele. Obrigado. Em relação também à classificação CEAP, posso falar? Por favor. Sim, então, eu acho que a classificação CEAP é uma classificação que é universal. Isso foi muito bom para todo mundo, porque acaba a gente falando uma mesma linguagem, né? Então, atualmente, eu tenho sugerido até que nos exames de ecodoppler a gente consiga, mesmo que tendo que fazer uma anamnese inicial com o paciente, mas classificar esse paciente. Por quê? Porque previamente ao tratamento de varizes, a gente vai ter uma classificação CEAP X, depois vai ter outra. Então, eu acho que um exame feito por mim hoje e visto daqui a 5 anos por uma outra pessoa que tratou ou tem uma outra classificação, ela é uma mesma linguagem. Então, assim, eu tenho divulgado muito isso e eu eu vi isso com o Nikos Labropoulos lá no simpósio que ele faz em Nova York, e ele classifica os exames dele de ecodoppler com a classificação CEAP. Aqui em Vitória, o pessoal pode ver que eu tenho feito isso. Dá trabalho? Dá. Por quê? Porque você vai ter que ver desde a classificação C, que é a clínica, a etiologia, né? A anatomia, a fisiopatologia. Ou seja, seu exame é muito mais completo. Então, eu acho que essa classificação é fantástica. Fiz essa revisão agora, dessa nova aí. E para a gente que faz o ultrassom, não é impossível de fazer, dá mais dificuldade, mas seu exame fica mais bem feito. Eu estou divulgando isso
nas palestras que eu tenho feito e, inclusive, em cursos, porque é muito interessante isso. Dá mais trabalho, mas o exame é mais confiável, é mais, vamos dizer, é mais completo para o cirurgião, inclusive. Perfeito, perfeito. E queira ou não, a gente, como um vascular fazendo exame, acaba colhendo mais dados. Porque é o que eu estou vendo aqui nos comentários do grupo, que realmente essa história de ter agora o R, que tem no C2, que são varizes recorrentes, e C6, varizes recorrentes, isso nos incita um raciocínio diferente no caso, né? Pensando poxa, esse paciente já operou e recidivou, esse paciente já tinha ferido e reabriu. Então, acho que isso ajuda no raciocínio de quem está fazendo Doppler também, né? Muito bom. Muito bom. Ok. Alguém mais? Algum comentário? Eu estou vendo que tem mais colegas falando em relação ao varicocele que o convênio não autoriza. Minha opinião pessoal é se o convênio é chato, você tem que ser mais. Se é um direito do paciente, a indicação é sua e boa. Não tem por que não aceitar esse não de cara e não continuar brigando. Eu acho que isso, inclusive, em especial, pensando em varizes pélvicas, que burocraticamente é muito difícil, não deixa de ser uma triagem, na minha opinião, porque a paciente, se ela está extremamente incomodada, ela vai continuar nessa briga com você. Então, justamente como tem essa dificuldade, vem a negativa, você briga tal, uma paciente que não está muito incomodada, ela não quer toda essa confusão. Se realmente a sintomatologia dela é muito importante, ela continua brigando com você. Eu acho que acaba virando até um parâmetro para, uma vez que a congestão pélvica é algo que às vezes tem um pouco de subjetividade, essa dificuldade da liberação me dá um pouco de conforto, sabe? Porque às vezes a paciente, você vê que ela precisa fazer o procedimento para tentar aliviar o sofrimento dela. Então, a minha opinião para quem está falando de Unimed, de dificuldade e tal, a gente já tem literatura, não é vasta, mas é o suficiente para acreditar na técnica. Tecnicamente não é tão difícil, o resultado é bom, é animador e o paciente com a indução de varicocele volta a trabalhar precocemente. Então, acho que isso é arguição suficiente para brigar com os convênios e não aceitar uma negativa, que obviamente que ele pode, às vezes, estar visualizando do ponto de vista econômico para ele, é melhor fazer a cirurgia convencional e pode jogar para o urologista. Passado uma auditoria com vários especialistas que são urologistas. Então, se você tiver uma boa conversa com o paciente, explicar para ele toda essa logística, que do ponto de vista técnico, nem você, do ponto de vista de resultado, nem você, nem o urologista pode falar que é superior, aí ele pode escolher. Não dá para o urologista falar que o resultado dele é melhor que o seu, mas você também não pode falar que o seu é melhor que o urologista. Você pode falar que sua técnica é menos invasiva e a recuperação mais precoce. E daí cabe o paciente a decidir. Agora, se o paciente também desistir porque o convênio deu a primeira negativa, aí realmente o paciente nem era seu, na verdade. Né? Sim. Certíssimo. Deixa eu só dar uma adendo aqui, Val. Quanto tempo nós temos ainda? Já tem 2 horas ainda. Gostei das garrafas, hein, Zé? Ainda tem 2 horas. Estou aqui, ó, tomando um vinhozinho do lado aqui. Isso. tentando fazer esse Fusca de Marcelo aqui, ver se eu consigo quitar ele alguma coisa. Já que a gente está com um pouquinho de tempo, eu queria aproveitar o gancho que o Sérgio fez aí. Eu sempre tento aproveitar com relação à congestão venosa pélvica, Sérgio. Eu acho que a sociedade está trabalhando pouco em cima da aprovação e da liberação desse tipo de procedimento para os convênios, sabe? Não está se trabalhando, principalmente, eu acho que nós temos que focar mais na congestão venosa pélvica, nas repercussões dela nos membros inferiores. Eu já tenho um trabalho junto com a Fanilda, acho que não existe muito trabalho na literatura, mas eu acho que já existe um nível de experiência mundial que justifica a técnica. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais isso para ver a liberação desses processos, para não precisar, toda vez que você precisa fazer uma paciente, você ter que entrar na justiça para poder liberar o procedimento. Zé, eu acho que o grande problema
é que realmente quem faz a avaliação disso para convênio são pessoas ou ginecologistas, urologistas que não estão tão atualizados e, como a gente diz, eles acham que estão tirando o mercado deles e estão dificultando cada vez mais a gente conseguir liberar isso. Mas, sabe, Zé, na ANS não é não, sabe? Eu tive uma vez, no ano passado, o pessoal da AMB lá na ANS, e, na verdade, quem atendeu a gente, quem ouviu a nossa explanação lá, foram 3 enfermeiras. Eu acho que tem que ter maior influência política da sociedade, porque é impossível não acreditar que esse procedimento seja liberado, sendo que o masculino é liberado e o feminino não é liberado, entendeu? Claro que são formas diferentes de apresentação, mas já existe um nível de trabalhos, hoje uma quantidade de trabalhos que justificam a liberação dessa técnica. Não sei se o Sérgio concorda comigo. Eu concordo plenamente, mas eu tenho uma confissão para fazer que no ano passado, todos os casos de embolização pélvica que eu fiz, o paciente entrou na justiça. Então, isso corrobora que o Dr. José Maria está falando. A gente tem que conseguir ganhar esse direito constitucionalizado pela ANS para poder fazer, porque ter que entrar na justiça. Então, eu já tenho de praxe a conversa com o paciente que vai virar negativa em 21 dias úteis, e daí, a partir dessa negativa, ela pode entrar na justiça. Eu já indico um advogado específico que já tem uma experiência, que ele copia e cola o nome dela, que ele tem um processo desse tamanho, nunca perdeu um caso. Mas isso não devia ser assim. O certo é isso estar no rol da ANS, né? Nós temos... Você consegue convencer todos os juízes possíveis, então é porque dá, né? Nós temos aí na plateia o Dr. Júlio Peclá. Vamos perguntar a ele o que a gente pode fazer. Por favor. Pode abrir para ele? Peclá. Enquanto vai abrindo para o Peclá, eu vou fazer aqui um merchan, sem nenhum conflito de viés de informação, tá? Esse livro aqui, que é o Tratado de Flebologia e Linfologia, tem as informações que eu estava falando, então, baseado em 2 capítulos. A importância da goniometria da insuficiência venosa, né? E a reabilitação do flebopata crônico, né? Legal. Que justamente reforça esses conceitos que eu estava tentando falar de reabilitação. Inclusive, na clínica da minha mãe, tem um setor ali de fisioterapia com pesos e anilhas e aparelhos específicos para essa reabilitação e com alguma literatura, algumas publicações boas em relação a isso de acompanhamento com pletismografia, mostrando melhora, né, de fotopletismografia, índice de recidiva menor, né? Então, com volumetria melhor, ou seja, pletismografia água mesmo mostrando que o paciente que tem um retorno venoso melhor com a debulação há uma redução de edema maior do que o paciente anquilótico. Então, tem N maneiras de a gente comprovar tudo isso que a gente está falando, a importância disso aí, né? Isso aí, Sérgio, foi o que eu falei com você. Você carrega brilhantemente um sobrenome pesado na nossa especialidade. Isso me orgulha. Obrigado. É um orgulho. Obrigado. O Dr. Peclá está na área, por falar em orgulho, aí, que a gente fez um livro recentemente que me deixa cheio de orgulho. O Peclá está com o microfone aberto ou não? No começo ele falou que estava assistindo, só se ele... acho que não está, não. Acho que ele saiu. Dr. Júlio Peclá não está on. Tá bom. Alguém me perguntou assim, como ela consegue fazer esse tipo de trabalho, convênio particular pacotes. Eu acho que deve estar perguntando em relação à fisioterapia, né? Vou falar em relação à minha realidade, né? Minha mãe ela tem uma clientela muito particular, então foge um pouco da nossa realidade aqui, pelo menos em São Paulo. No momento. Eu acho que o caminho é realmente fazer pacotes. Você conseguir convencer o paciente da necessidade da fisioterapia. Então, a gente tem uma fisioterapeuta dentro da nossa clínica que só mexe com isso, né? Então, ela tem também uma cabeça boa do ponto de vista... Não dá para a gente extrapolar valores muito grandes. Então, se você faz um pacote de 10, 20 sessões, você consegue mostrar para o paciente a real necessidade da fisioterapia. Mas não pode ser qualquer... É igual drenagem linfática. Não tem que ser uma esteta. Tem que ser alguém que tem muita experiência como regra geral fisioterapeuta. Então, bom, óbvio que tem algumas que têm experiência também, mas a técnica FOLD, todas as técnicas físicas complexas de drenagem linfática, tem que ser uma fisioterapeuta. Se você tiver uma dessa na sua clínica agregando valor, melhora muito o seu serviço. Então, a gente tem na nossa... Eu já tive isso, Sérgio, mas me dava um prejuízo que toda hora, todo dia,
doutor, o senhor pode dar uma olhadinha? O senhor pode dar uma olhadinha? E você ficava o tempo todo, você casava com esse tipo de paciente, porque estava ali dentro da sua clínica com a fisioterapeuta tratando, você casava, daqui a pouco você, por uma consulta, né, que a gente estava falando de plano de saúde, por uma consulta de plano de saúde, você ficava 10, 20 revisões em um mês, às vezes. Perfeito. Eu concordo que a logística do ponto de vista comercial não é muito fácil, mas honestamente já estamos há 3 anos com a nossa fisioterapeuta. Queria até que ela estivesse na live para comentar aqui, porque eu imagino que ela fica bem feliz porque ela tem uma agenda bem bem cheia ali com a gente, sabe? Mas como eu falei, ela é uma pessoa até caridosa, porque a gente tem paciente com linfedema crônico, sem perspectivas financeiras, e ela vai lá e abraça a causa também. Não, é aquela história, doutor, pode dar um jeitinho? Aí a gente tem um coração grande, toma no jeitinho. Mas, por outro lado, daí eu opero uma varizes particular, eu faço questão de mandar para ela fazer pós-operatório. Isso aí. Então, a gente está conseguindo também, Sérgio, há 5 anos. Nós temos uma fisioterapeuta já há 5 anos fazendo essa compensação que você está colocando aí. Quando tem uma cirurgia, uma coisa mais diferenciada, a gente manda para ela e ela usufrui disso. Doutor Acho Júlio que funciona. Peclar está on. Doutor Júlio on, ok? Ok, doutor Peclar. Nosso amigo, tá ouvindo? Desculpa, meu amigo Júlio, eu te botei no fogo. Peclar? Olha, meus amigos, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. No canto inferior esquerdo, você aciona o seu vídeo. Mas eu não sei se eu quero aparecer, não. Tá tudo bem, você está de pijama, desculpa. Estou brincando, vou acionar aqui, só um minutinho. Eu estava aqui em outro bate-papo aqui com a turma aqui de alguns amigos aqui do Rio. Acompanhei o início da reunião, brilhante aí, parabéns aí a todos. Deixa eu ver se está acionando o vídeo aqui. Apareci aqui, deixa eu acender a luz aqui. Belzac, você é brilhante como sempre. E as batedoras aí de primeira linha é espetacular, só fera, só craque. Parabéns a todos vocês, a meu amigo Eliud, que está se recuperando, a Val, que conduz de forma muito elegante as reuniões. Parabéns, parabéns. A Val que faz acontecer as coisas, né? Uma pergunta, Peclar, que justamente estávamos falando de você na sua ausência, porque do ponto de vista de rol, ANS, você também é o cara nesse quesito. E o que estava rolando aqui um debate do ponto de vista de liberação de convênio, uma vez que muitos colegas têm dificuldade na varicocele, e na minha opinião não era para ter uma vez que está no rol da ANS, mas a grande maioria, e agora me inclui nisso, varizes pélvica não está no rol da ANS. Porque o pessoal gostaria de saber, há uma perspectiva? Há o que fazer? Eu acredito que nesse momento é o contato junto à sua operadora, a colegas que comandam a determinadas operadoras, é o contato pessoal e através principalmente da instituição da sua regional. Eu não vejo como, nesse momento, incluir na gestão do Ivanésio, foi tentada a inclusão, tivemos algumas reuniões lá, o Francisco participou junto à MB, mas sem efeito prático, né? Sem um resultado positivo nesse sentido. Eu acho que, ao nosso ver, parece que faltam ainda mais estudos robustos. Eu posso estar enganado, Belzac, me corrijam aí, Maria, Corace, para que a gente volte a trabalhar firmemente do ponto de vista político dentro da MB. Se esses estudos forem robustos a esse ponto, eu acho que está na hora de dar uma nova estocada junto à Associação Médica Brasileira, até porque eu não vejo o momento político mais adequado. Nunca a MB e a SBACV estiveram tão próximas. Então, acho sim que a gente precisa de evidência científica, que isso é o fator determinante para que a gente consiga caminhar nesse sentido. Você quer quantas toneladas de papel? Exato, Peclar. O que eu estava comentando com eles, que, por exemplo, ano passado, todos os casos de embolização de varizes pélvica que eu fiz, a gente utilizou recurso jurídico. Ou seja, a gente tem um advogado que a gente usa, que ele tem uma pilha de documentação científica que convence 100% dos juízes. E até abro aqui para vocês, o custo dele varia entre 2 a 6 mil para fazer esse serviço, porque ele faz um Ctrl-C, Ctrl-V
com o nome do paciente nesse processo, né? Então, se a gente convence todos os juízes, a gente tem que convencer a MB, uma vez que tem literatura, hoje em dia tem revisão dos ginecologistas enorme, pensando em embolização de varizes pélvicas com resultados suficientemente bons para fazer. Óbvio, o problema também da varizes pélvica, frente à subjetividade de sintomatologia, está na indicação, né? Não é porque a gente tem martelamento de prego, então muita gente acaba indicando, talvez, num caso de endometriose. Mas tem pacientes que a vida é outra, a paciente é outra depois, né? Então a gente tem que saber, tem que conseguir essa autorização, né? Eu Então, não tenho dúvida, a a nossa experiência não é grande com embolização de varizes pélvicas, casos muito selecionados, mas com resultados realmente, como você falou, surpreendentes, né? Uma melhora imediata da sintomatologia. A gente deve ter uma meia dúzia de casos, não se aproxima do que vocês têm. Mas eu estou disposto, pessoal, a tendo esse material, encaminhar isso para a gente e a gente vai retomar essa investida junto à MB. Eu acho que agora, com o Lincoln lá à frente da presidência, a gente tem boas chances. E tem uma grande, talvez não, a maior especialista em CBHPM do Brasil, que é a doutora Miuk, com a qual nós temos uma relação muito boa também. A sociedade, como eu falei, ela está muito próxima da MB. Então, acho que a gente pode, sim, Belzac, trabalhar fortemente agora, do ponto de vista político e técnico, agregando esse material e buscar, quem sabe, dessa vez, um sucesso aí nesse trabalho, né, de caracterizar, de introduzir esses procedimentos, e, por que não, a embolização da varicocele também no rol. E fazer os convênios com o PL. Júlio, né? Pois não. Me permite falar, há 2 anos atrás, até por sugestão do Ivanésio, eu fui na ANS junto com o pessoal da MB. Ou seja, eu acho que o foco tem que ser a ANS. E nós fizemos uma apresentação lá das razões de se fazer a liberação e parou realmente no baixo número de casos randomizados, ou seja, o nível de evidência era baixo. Mas isso foi feito quando nós fomos lá falar, nós apresentamos para 3, tinha um médico da ANS, da MB, nós da sociedade, e 3 enfermeiras, sem desmerecer a classe de enfermagem, mas não era o pessoal que tinha que estar lá para poder dizer sim, pode fazer ou não, entendeu? Então, eu acho que se tiver uma forte influência política, uma vontade política junto à ANS, é o momento de fazer. Eu acho que a MB se predispõe a ajudar, pelo menos ajudou bastante naquele dia, e eu acho que é o momento da gente fazer, sabe? Porque, como o Sérgio estava falando, e como a gente sabe, a quantidade de trabalho de trabalhos de experiência são muito grandes. O nível de evidência tem menos de trabalhos randomizados, mas também existem. Então, eu acho que era o momento de se fazer uma nova investida da sociedade junto à ANS. Eu concordo, mas o caminho é a MB, Zé Maria. Se a gente não tiver abraçado, se a MB não abraçar, aqui, coincidentemente, falando com vocês, e receber a mensagem do Lincoln, do nosso presidente. Se a MB entender e abraçar esse procedimento e entender que tem nível de evidência, a própria MB facilita a entrada junto à ANS. E convenhamos, a nossa abertura política junto à ANS é muito pequena, né? A gente, até pouco tempo atrás, eu espero que isso esteja mudando e já tive informações de que está mudando, a ANS ela é loteada por colegas de operadores de saúde. Com certeza. Isso é fato. Sempre foi. Sempre foi. Então, o caminho, volto a dizer, o caminho, ao nosso ver, é a MB. Eu acho que o momento político é o mais adequado possível para a gente retomar esse trabalho aí de convencimento da turma da MB, que são pessoas técnicas, né? Eu não conheço ninguém mais técnico nesse assunto, como eu falei, do que a doutora Miuk, né? E com extrema boa vontade, receptiva, uma pessoa de altíssimo padrão, elegante. A gente tendo esse material, a gente faz questão. Certamente o nosso presidente Bruno Naves vai nos apoiar, e o nosso diretor de defesa profissional, Heraldo,
e o Fabiano, e a gente vai levar essa demanda para a MB, com certeza. Me comprometo com vocês se isso chegar para a gente, tá? Doutor Júlio, nós Val. convidamos o doutor Lincoln e ele ficou de avaliar a possibilidade de ingressar aqui na reunião, tá bom? Que maravilha, espetacular. Ele acabou de me mandar uma mensagem aqui, eu nem vi o que é. Deixa eu ver aqui, eu acho que é sobre o livro. Alguma coisa sobre o livro. Claro, já pode mandar para ele, que bom que ele mandou mensagem, que você precisa mesmo conversar com ele sobre varizes pélvicas. Já É isso aí, aqui, ó, já adianta, excelente, né? Vou mandar aqui a mensagem para ele. O Val, ele tem o link da reunião? Ele tem tá online sim, aqui. nós encaminhamos para ele, doutor Júlio. Caraca, 9, 10 horas. Poxa, eu acho que o Dr. Lincoln vai se sentir pressionado. Aproveitando entrando na reunião ali com todo mundo. Né? Ó, mandei para ele enquanto aqui, o doutor... Pode falar, doutor Júlio. Não, só para dizer que ele está online, eu mandei aqui a mensagem para ele, reforçando o convite. Isso aí. Boa. Eu queria comentar aqui algumas perguntas que eu estava vendo aqui. Né? Primeiro, o Dr. José Dá era amigo, hein? Um abraço, Dr. José, obrigado. A dificuldade do urologista e do ginecologista encaminhar esses pacientes para o vascular. O urologista até hoje eu não consigo, realmente é só caso secundário, então, porque compete pelo mesmo procedimento. O ginecologista tem melhorado aqui muito, pelo menos em relação aos colegas próximos a mim, porque acontece na prática de muito paciente já nos procurar por causa do mioma e, na verdade, esse mioma não tem indicação de embolização. E aí a gente acaba encaminhando sempre para os mesmos ginecologistas, ou porque ele é subseroso pediculado e a melhor técnica é a laparoscopia, ou porque ele não é grande o suficiente, não está atrapalhando o paciente em nada, ou porque é vontade gestacional e tem outros problemas. Então, você criar um vínculo com alguns poucos ginecologistas faz com que haja essa troca de paciente, e daí ele vai começar, toda vez que ele indicar uma esterectomia, ele vai começar a lembrar de você e vai começar a te mandar alguns casos para você fazer a embolização. Então, acho que o ginecologista a gente consegue. Agora, veja, pessoal, primeiro, uma falha, na minha opinião, de muitos vasculares, isso me inclui no passado, o nosso marketing não tem que ser para outros colegas vasculares, o nosso marketing tem que ser para o público em geral. Então, se as pessoas nem sabem que os vasculares, que nós fazemos esses procedimentos, essa demanda também fica difícil, né? Uma coisa que é muito saudável nos hospitais que vocês trabalham, marcar uma aula para os ginecologistas, uma aula para os urologistas, mostrando o que vocês fazem. Eu tive essa iniciativa, claro, com conflito de interesse enorme, inclusive foi patrocinado por uma empresa de embolização, que a gente deu uma aula para os ginecologistas sobre embolização e de varizes pélvica. De lá para cá, houve uma sequência enorme de encaminhamento de pacientes. Então, por quê? Porque eles sabiam o que a gente fazia, inclusive. Então, a gente precisa acertar no marketing mesmo em relação a isso. Porque todo mundo sabe que a gente opera varizes, mas não varizes pélvica e varicocele. Né? Ô, Sérgio, eu lembro um dia que eu falei com a menina da empresa de... Pessoal, vou atender aqui, o Lincoln está ligando aqui, eu vou reforçar com ele. Vou reforçar, vou desligar, vou falar com ele e ver se ele entra na reunião com a gente, tá bom? Só um minutinho. Então, a menina... Fica quieto, Eliud. Só rapidamente, que no Tecnovasc a gente está planejado fazer uma reunião multidisciplinar com oncologia, ginecologia e hematologia, com essa visão aí que o Sérgio acabou de pontuar. Não, o que eu estava falando é que um dia tinha uma menina do laboratório e falou assim, doutor, tem uma reunião hoje? Eu falei, eu vou. Não, para o endocrinologista, eu falei, minha filha, cirurgião vascular não me manda paciente, quem manda para mim é o gastro, é o gineco, é o endócrino, então eu quero estar lá na reunião de endócrino, pô. Perfeito. Eu acho que realmente você tem razão, a gente tem que mudar o nosso foco, a gente tem que mostrar o que a gente faz e mostrar que a gente resolve, que a gente tem resolutividade e que às vezes eles estão realmente, como você falou, fazendo uma esterectomia no paciente que não precisa e que a gente pode resolver isso. Júlio está aí? Eu acho que realmente a participação do Júlio foi importante. Acho que a gente levantou a bola aí para chutar. Perfeito, não botamos na marca do pênalti. Perfeito. Isso adianta muito. Só passar, o doutor Mica está numa outra reunião, pediu desculpas. Acho que o Júlio vai voltar aí ainda, mas ele não vai poder entrar, não. Não, mas eu acho que
Nós já levantamos a bola aqui, eu acho que a gente tem que criar uma comissão e voltar a falar nisso. A gente, um tempo atrás, eu lembro até na época de algumas sugestões anteriores, que a gente discutiu muito isso, chegou a fazer protocolos, chegou a fazer diretrizes, e a gente pode pegar essa diretriz, que eu lembro que o Zé participou disso, a Fanildo participou dessa diretriz, para a gente, a partir disso, juntar todo o material que já veio depois disso e realmente fazer um novo pacote de proposta para levar para frente. Esse trabalho das diretrizes eu fiz na época. Eu lembro. E foi na época do Pita. Do Pita, exato. Está pronto lá. Foi mandado, inclusive, para a AMB na época. Não sei que o destino depois levou. Mas eu tinha feito, sim. Eu lembro disso. Exatamente. Nem eu lembrava disso. Osaki, você quer falar mais alguma coisa sobre a CEAP enquanto a gente não tem retorno? Você tem mais alguma informação? No momento, tá bom, né? Grato de estar aqui nesse grupo com vocês. Não tenho agora comentários a mais para fazer, não. Só agradecer. Porque já está na hora de começar a tomar um vinho aqui, ó. Pois é, verdade. O Júlio não vai voltar. Valério, o que a gente faz? A gente responde perguntas? Né? Encerrar? Eu posso encerrar? Eu posso ter esse prazer? Ninguém é melhor do que o senhor. Vou pedir licença aos senhores para passar alguns informes da diretoria. Sim, senhora. Em nome do Nós obedecemos. Em nome do presidente, doutor Eliude, de toda a diretoria da Regional do Espírito Santo, aproveitamos para convidar a todas as pessoas que participam dessa aula para o nosso Congresso Tecnovasc, que está programado para ser realizado ou virtualmente ou presencialmente. Presencialmente, que é a primeira reunião da confraria do ano. No dia 31 de julho e dia 1º de agosto, no Golden Tulip Vitória Hotel. Então, aguardamos todos, se for presencialmente. Se não for presencialmente, faremos aqui um grande encontro, como neste chat. Hoje nós tivemos a participação de 154 pessoas de vários estados do Brasil. Queremos agradecer aqui ao Dr. Bruno Naves, presidente da SBSV, ao Dr. Júlio Peclá, vice-presidente da Nacional, presente, a vários presidentes regionais e ex-presidentes regionais e a todos os colegas vasculares que nos deram a honra de participar. Doutor José Marcelo, o senhor pode encerrar. Boa noite, eu gostaria de agradecer ao Belzac, né, a honra de tê-lo conhecido há pouco tempo, mas o nome já vem antes, ao Zé, que é meu irmão mais velho. Gostaria de convidar as pessoas para amanhã na nossa live sobre hiperpigmentação e matching. Agradecer a todos que compartilharam com a gente até agora essa reunião. Considero encerrado. Se alguém tiver uma palavra a mais, está aberto. É só demonstrar minha satisfação de estar nessa reunião, a satisfação de estar com você, meu irmão, estar com o Sérgio, já pela segunda vez, de estar junto numa palestra. Com muito prazer. Desejar uma boa noite a todos. Cadê aquele 43? Aquele brandezinho, hein? O Jerez. Eu tenho um cara aqui do meu lado que me atrapalha. Vamos lá. Guardada as 7 chaves. Muito obrigado aí, pessoal, pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Um abraço. Muito obrigada a todos. Boa noite. Bom. Val. Pois não?